Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, nosso canal. É um prazer ter vocês aqui. E eu quero apresentar para vocês hoje aqui, falar um pouquinho sobre essa ferramenta, né? Ou equipamento, depende como é aplicado. Ele é uma ferramenta e também um equipamento de medição, que é o torquímetro, que é aquela ferramenta que vai nos ajudar a aplicar o torque no parafuso ou na porca, de acordo com a norma especificada. E afinal de contas, o que é torque, né? A gente fala, mas o que é torque? Torque, pessoal, é a relação de força e distância que a gente aplica para fechar um conjunto, subconjunto, através de porcas e parafusos. Tá? Então a gente tem aqui princípio de alavanca, né? Uma ponta aqui, uma extremidade, e aí a gente faz um movimento nesse sentido, você está fazendo uma alavanca, e resulta numa força aqui chamada torque. E como funciona essa ferramenta, né? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre ela, não vou falar sobre a escala especificamente, mas vou apresentar a ferramenta para vocês. Ó, é uma ferramenta de aço, cromo vanádio e banhado com inoxidável aqui, né? Talvez seja banho, não sei se realmente é aço cromado, que eu acho que seria muito cara a ferramenta, mas enfim. E aqui tem uma escala fixa, que aqui em cima está em newtons metros, né? Que newtons é força e metro a distância, então a relação torque é força e distância. Do lado de cá tem outra escala que aí já trabalha em quilogramas forças, que é quilograma força metro, então é força quilograma e distância metro. E aqui tem uma escala móvel, conforme a gente vai rodando o manípulo aqui, a gente vai subindo aqui, ó, essa escala lá vai subindo aqui e vai mostrando para mim a partir do ponto zero, né, que tem aqui na escala, você alinha com uma linha central que tem aqui e faz uma leitura na coincidência dessa linha da escala móvel com a escala fixa. Você consegue saber quantos newton, quantos metros, ou quantos quilos metros, não newton metros, você está aplicando em cima do parafuso ou da porca. Como funciona basicamente? Então, cada vez que você torce aqui, existe uma mola aqui interna, que é uma mola calibrada, né? Calibrada é uma mola que foi fabricada debaixo de normas, vamos assim dizer. Então, ela tem uma força já determinada de compressão. E aí, conforme você vira o manípulo aqui, você vai comprimindo essa mola e vai resultando um aumento de força aqui nesse ponto onde você vai aplicar lá na porca ou no parafuso. Esse equipamento aqui específico é de estalo, ou seja, ele tem uma junção aqui, né, uma parte flexível aqui, e quando você regula o torque aqui, a força que você quer exercer na porca e no parafuso, quando você faz o movimento de alavanca nesse sentido ou no sentido inverso, depende da posição, se o parafuso é à direita ou à esquerda, né, ou a rosca é à direita ou à esquerda, então você vai regular aqui, ó, você pode mudar a posição para a direita e esquerda. E aí quando você aplica o torque especificado aqui na escala, que você já condiciona aqui através do manípulo, você aplica aquela força lá, vai fazer nessa articulação aqui, vai ter um deslocamento e vai ter um estalo avisando você que você aplicou a força desejada. Então é uma ferramenta muito útil, né, pessoal, porque nas construções de equipamentos, na indústria automotiva, indústria de equipamentos, normalmente são construídos debaixo de normas, e essas normas têm as forças que são aplicadas nesses parafusos, para você não estragar a rosca, para você não cisalhar o parafuso, principalmente roda de carro, por exemplo. O pessoal vai lá, coloca a chave de roda lá, ou aquela chave que o pessoal usa na borracharia, né, aquela cruz, sobe em cima, puxa para o outro lado, você aplica uma força excessiva naquela rosca lá, e depois mais tarde para você tirar é quase que impossível tirar. Ou às vezes você pode quebrar o parafuso dentro do conjunto ali, então é muito perigoso. Para isso é importante a gente usar uma ferramenta ou um equipamento como esse daqui. Vai apertar a roda, vai lá, procura no Google qual que é a especificação para o seu carro do aperto de roda, você usa a ferramenta e faz lá o aperto. Vai fechar um cabeçote de carro,
né? Desmontou o cabeçote, vai montar novamente, tem um torque específico ali naqueles parafusos, então precisa usar uma ferramenta semelhante a essa. Não vou entrar nesse vídeo no detalhe, mostrar como é que funciona aqui a escala, porque eu tô com um pouquinho de pressa agora, mas depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que é a funcionalidade, como utilizar a escala aqui em newtons metros e quilograma força metro também. Mas basicamente a ferramenta serve para isso, né? É uma ferramenta muito útil e é importante tê-la aí, né? Eu comprei no Mercado Livre, não paguei muito caro e tem ferramentas muito mais caras do que essa, mas para a função que vai exercer, essa aqui é suficiente, né? Aplica a força tranquilo lá, já fiz algumas montagem e desmontagem aí. Quando eu fui trocar o rolamento da traseiro lá do Prisma, eu usei para apertar as rodas. Quando eu fui trocar lá também, que eu fiz uma outra manutenção no carro e eu precisei soltar também as rodas, usei também o torquímetro para outras coisas. Então é interessante ter isso aqui. Quem é entusiasta aí, né, pode ter uma ferramenta dessa, que não é uma de marca, eu não vou citar marcas aqui, mas tem marcas no mercado aí que são ditas de primeira linha, que são caras, mas esse daqui tem a mesma qualidade. Estou vendo aqui o acabamento, né, a escala, a gravação da escala, aqui a coincidência aqui, né, que a gente chama de ajuste, é muito bem feitinho. E agora eu vou ver se eu consigo levar em algum laboratório, algum lugar que faça calibração e calibrar esse equipamento, ver qual é o desvio que está apresentando aqui na escala, né? Que é interessante a gente saber se quando você coloca, por exemplo, 90 newtons, se realmente está aplicando aqui 90 newtons. E quem pode fazer isso é um laboratório de calibração. Então eu pretendo levar ele para calibrar, para mim ter um certificado, para eu saber se realmente qual o desvio que está encontrando aqui na escala. Então se eu quero fazer um torque e eu sei o desvio que tem naquela escala, eu faço o desconto do desvio, sei que estou aplicando o torque certo naquele ponto específico do parafuso. Então pessoal, tá aí, eu queria só mostrar para vocês nesse vídeo. Depois a gente vai falar mais profundamente sobre a escala, como você selecionar aqui a força na escala, como aplicar realmente a força no parafuso, tá bom? Então agradeço vocês aí pelo tempo, e não esqueça, cara, deixa seu like para nós aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. A gente está começando um canal novo aí que chama Garagem 377, que vai falar especificamente sobre carro e equipamentos, né? Eu tenho lá uma marcenaria em casa, que comecei a publicar algumas coisas de carro lá e coloquei marcenaria e carro em casa. Mas agora estou a fim de fazer um canal específico de marcenaria e um canal específico de carros, ferramentas, equipamentos, enfim. Tá joia, pessoal? Então eu peço, deixa seu like aí, faça seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, forte abraço!